Deus levou ele para um lugar onde havia água. E Deus ainda falou para ele: olha, não se preocupa, que o pão e a carne eu vou mandar entregar para você. Eita, vida de profeta! Aí o negócio estava bom, presbítero Márcio. Água para beber, saindo da fonte. E os corvos iam lá e levavam pão e carne. Digam, pão e carne. Pão e carne. Eita, acontecia um churrasquinho lá em cima. Olha só que maravilha. Eu até acredito que, como era uma nascente de rio em volta, existiam muitas árvores frutíferas. Eu acho que até um suquinho de laranja dava para sair ali, sem açúcar. Bem natural. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Deus tem sempre o melhor. Diga, Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor. Aleluia. Mas, espera lá. Elias não tinha profetizado, presbítero, que não era mais para chover? Olha aí, boca de profeta. Deus quer que você profetize bênçãos para a sua família. Sabe aquele teu filho lá que dá tanto trabalho? Não é para falar que ele é amaldiçoado, não fala, não, meu filho é abençoado. Deus vai fazer a obra na vida dele. Quando o teu marido chega lá caindo, bêbado, babando, em vez de você falar o traste chegou, diga assim, não, acabou de entrar aquele que vai ser um grande homem de Deus, que vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Boca de profeta é para abençoar, diga, é para abençoar. Para abençoar. Cutuca o irmão do lado. Fala assim, é para abençoar, irmão. Para de falar o que não deve falar. O que é isso? Sabe o que aconteceu, igreja? Se não chovia mais, você já conhece o ciclo da água, né? Vem em forma de nuvem, né? Presbítero Márcio aqui do Ministério de Ensino. Aí a chuva cai, aí ela se transforma em vapor, ela sobe de novo e ela é um ciclo. Diga, ela é um ciclo. Mas, se foi profetizado que não haveria mais chuva, esse rio, irmãos, foi passando um churrasquinho, começou bem no primeiro dia. Porque não dá para enjoar de um churrasco, hein? No segundo dia, no terceiro, mas no primeiro dia não choveu, no segundo dia não choveu, no terceiro não choveu. De repente, sabe o que aconteceu? A fonte secou. Fala, a fonte secou. A fonte secou. Fulano, olha, o que é isso que eu estou vendo aqui, meu Deus do céu? Cadê, querido? Aquele lugar maravilhoso. Olha, eu queria fazer uma cabana lá para Elias. Sentar lá, fazer uma cabaninha. Olha o que virou. Onde não tem água, a terra seca. A terra racha. A terra vira deserto. Diga, vira deserto. Vira deserto. Olha, e se a terra vira deserto, ela não produz. Se não chovia, da onde o corvo ia tirar a carne? Se o alimento ficou em escassez, não tinha alimento para os animais comer. Da onde viria o pão? Se o trigo não estava mais produzindo. Olha só o que aconteceu. Mas Deus é um Deus que cuida da gente. Diga assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Olha, secou a fonte aí, irmão? Pergunta para o teu irmão lá se secou a fonte. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Eita, baixulha. Deus tem uma resposta para você nessa noite, igreja. Ah, quando a fonte seca, a gente desce do salto e sobe o monte para orar. Eita, baixulha. Quando a fonte seca, a gente deixa de comer e faz jejum. Eita, baixulha. Quando a fonte seca, a gente consegue encontrar um momentinho para falar com o Senhor. Eita, labaxúria, lamaia. A fonte secou, mas Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus logo falou para Elias, ó, melhor você sair daí. Eu imagino o caos daquela cidade. As águas do Monte Hermon não estavam
para Elias. Elias, é o seguinte, Deus tem sempre um plano B. Diga para o seu irmão. Aleluia. Deus fala assim para Elias: olha, você vai procurar uma viúva. Eita, alabaxúria. Você vai até Sarepta. Muitos dizem Serepta, mas é Sarepta. Talvez Elias pensou: eita Deus, não tem água, não tem comida, ainda o Senhor me manda eu ir na casa da viúva. Mas Elias não questionou. Diz mais ou menos os historiadores que até onde estava Elias, até Serepta, foram mais ou menos 3 dias de caminhada, até chegar lá. Nessa caminhada eu acredito que Elias foi falando com o Senhor, falou: Senhor, o Senhor honrou a minha palavra, secou mesmo, ficou estreito o negócio. Mas Deus deve ter falado para ele: deixa que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, porque eu sou o Deus do deserto. Ei, calabachou. E lá vai Elias. Ele pensou: na casa da viúva, o que será que vai ter lá para mim, meu Deus? Mas eu vou pela fé. Diga: eu vou pela fé. É pela fé, igreja. Não é por força de homem. Não. É pela fé. Existem momentos que a fonte seca. E você tem que ter fé. Você tem que ter um cartão de crédito. E neste cartão de crédito tem que estar depositado um dinheiro chamado fé. Porque se você não tiver, o negócio vai ficar muito feio. Mas diga assim: eu, levanta a sua mão. Estou com o meu cartão de crédito na mão. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Lá foi Elias. E eu fiquei imaginando a coitada daquela viúva. Se o Monte Hermon deixou de jorrar água e não caiu mais chuva do céu, toda aquela região, toda aquela circunvizinhança, os vizinhos, as cidades vizinhas de Israel também passaram pela seca. Diga assim: também passaram pela seca. Também passaram pela seca. E lá, na Fenícia, que era uma cidade próxima do Rio Jordão, morava esta viúva. Esta viúva, ela não era uma mulher que servia a Deus. Ela não era uma mulher que saiu do meio do povo de Deus. E aquela viúva tinha um filho. E ela saiu da sua casa, talvez muito triste, muito angustiada. Talvez ela saiu pensando: o que vai ser da minha vida? Agora acabou a comida, só tem um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa interessante, Pastor João, que me chamou a atenção. Ela não era uma mulher desequilibrada. Diga: desequilibrada. Desequilibrada. Porque quando a gente não tem o equilíbrio para resolver algum problema, aí a coisa fica feia. Mas essa mulher, ela nos deixa um ensinamento, que ela tinha equilíbrio. Ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. Ela deixou o seu filho dentro da casa dela e saiu para a cidade. Ela foi até a porta da cidade para buscar feixes de lenha. Diga: feixes de lenha. Ela era uma mulher equilibrada. Ela pensou: vou lá. Até o feixe de lenha estava difícil, porque se ela foi até a porta da cidade, ela devia estar procurando, porque a árvore secou, ela cai, ela morre, ela se desfaz. Até o feixe de lenha estava difícil. Mas ela pensou: vou à procura desse feixe e vou preparar para mim e para o meu filho a minha última refeição. Diga: a minha última refeição. E ela foi indo até a porta da cidade, quando de repente veio surgindo um homem. A
Acredito que até com as roupas sujas, de poeira, de areia, andar 3 dias, não deve ser fácil. Mas de repente aquela mulher vem vindo aquele homem. Aquela mulher de repente enxergou um homem de Deus. Diga, um homem de Deus. Aleluia. Esta cidade era pequena, fora das fronteiras de Israel. Ela ficava entre Tiro e Sidom, na Fenícia. Sabe quem que veio da Fenícia? Vou contar para vocês. A mulher de Acabe era de lá. Viu? Ela veio de lá. E veja só o plano de Deus. Deus mandou Acabe para fora de Israel buscar proteção e comida na cidade do inimigo. Porque nunca Acabe poderia pensar que Elias teria se escondido em outro lugar. E lá estava. Eliseu chegando talvez cansado, com fome, e de repente ele enxerga à sua frente e ele encontra aquela mulher catando feixe de lenha. Diga assim, catando feixe de lenha. Catando feixes de lenha. Aleluia. Está lá no capítulo 17, versículo 10. Diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou. Ele disse: traze-me, peste, num vaso um pouco de água para beber. Indo ela buscá-lo, ela chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de comamos e morramos. Sabe outra coisa que me chamou a atenção? Aquela mulher conhecia o Deus de Elias. Ela conhecia sim, porque ela falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela conhecia o Deus de Elias. Naquela vizinhança, em volta daquelas cidades, todos conheciam o Deus de Israel, porque era um Deus único, soberano, tremendo, poderoso. Todos conheciam. E até aqueles que não conheciam já tinham ouvido falar. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você pense: não sou ninguém, não sou nada, sou tão pequenina. Estou como esta viúva, catando feixes de lenha para preparar o meu último alimento. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele te enxerga. Ele está te vendo. Aquela mulher preparou no seu coração a morte dela e a morte do filho dela. E não sabia ela que Deus já tinha falado com Elias que aquela mulher iria dar o alimento para ele. Antes mesmo daquela mulher imaginar, Deus já tinha falado que iria dar o livramento para ela. Este é o Deus que nós servimos, irmão e irmã. Aquele teu vizinho, aquele teu parente, ele vai ser abençoado através da sua vida. Levante a mão e glorifica a Deus. Ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. É Ele que vai reconhecer que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da multiplicação. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Eles vão ter que reconhecer. Irmãos, quando Deus quer exaltar alguém, eu fico até preocupada. Deus tira lá do mais profundo poço sem água. Deus estende a mão. Deus levanta e te coloca no lugar de honra. E Ele quer fazer com você isso esta noite. Ele quer te tirar desta terra seca. Ele quer dar providência para a tua casa e para a sua família nesta noite. Aquela mulher foi e pegou um pouco de água, deu para o profeta. Acho que ela pensou: a água até dá para dividir, né?
mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E só dá para mim e para o meu filho. O profeta falou, não, vai lá e faça. Faça e traz para mim primeiro. Irmão e irmã, Deus é em primeiro lugar na sua vida. Às vezes as bênçãos não chegam. Às vezes o mar não se abre. Ei, calabachúria, porque você está deixando Deus em segundo plano. Deus é em primeiro lugar na sua vida. Ei, calabachúria. Essa mulher, ela não conhecia Deus como Elias conhecia, mas ela já tinha ouvido falar. E ela resolveu naquele momento obedecer a palavra do profeta. A obediência tem um preço. Não é fácil obedecer. Pergunta para ele que sou diretora de escola. A turminha dá um trabalho danado. Como é difícil obedecer. Mas a obediência ela tem um preço. Aquele que obedece a palavra de Deus é abençoado. É melhor obedecer, diz a palavra de Deus, do que sacrificar. Diga, é melhor obedecer do que sacrificar. E aquela mulher nem conhecia Deus. Já pensou se conhecesse? Mas ela obedeceu e foi lá e fez o pão. E a partir do momento em que ela colocou aquele bolo no forno, a farinha dela já começou a multiplicar. É a partir da obediência. É a ação. Toda ação tem uma reação. Toda reação tem uma ação. Uma é consequência da outra. A obediência trouxe uma reação. A farinha da panela dela não acabou mais, igreja. E nem o azeite, até que voltou a chover naquele lugar. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus da providência. Sempre existe um plano B. Porque o nosso plano é C, D, E, F, G, H, I, J, assim vai. Mas o plano de Deus é B. Diga, o plano de Deus é B. E Deus tem um plano na sua vida. Nada, nem ninguém, nem a fome, nem a enfermidade, nem as portas fechadas, nem a perseguição, nada pode te afastar da presença de Deus, igreja. É melhor obedecer e permanecer firme na presença de Deus. É melhor permanecer de pé, para que nós possamos alcançar o milagre de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro que eu estava numa escola como coordenadora, gestora, e eu fui muito bem recebida naquela escola pela diretora. E aí eu comecei a fazer uma capacitação com os professores, porque eu tenho muitos cursos de capacitação, e Deus começou a me honrar naquele lugar, me dando sabedoria, e a diretora não parava de falar. Estou muito contente com a minha aquisição. Ela me chamava de aquisição. Estou muito contente com a minha aquisição. Estou muito contente, a nossa escola vai melhorar. Estou muito contente. Ela vivia falando isso. E os professores também estavam muito contentes com a minha presença ali. Mas tinha uma. Sempre tem que ter um. Diga, sempre tem que ter um. O diabo tem que usar alguém, igreja. Ele tem que usar alguém. E ele vai usar aquele que dá espaço para ele. E ali tinha uma vice-diretora. Irmãos, ela nem conseguia me cumprimentar. Nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um boa noite. Eu não existia para ela ali. Mas eu fiquei ali na minha. Porque a gente tem que ter humildade de suportar as provações que vêm sobre as nossas vidas. E eu estava ali. E eu falava com o Senhor: Senhor, quanto tempo isso durará? Diga, quanto tempo isso durará? Quanto tempo isso durará? Aí o Senhor falou para mim: só mais um pouquinho. Diga, só mais um pouquinho. Falei: tá bom, Senhor, vou aguentar só mais um pouquinho. Aí eu abri o edital da diretoria de ensino de Santo André, e lá estava uma escola, Clotilde de Peluso, lá na Vila Luzita. Quando eu li que aquela escola ia para atribuição, eu fiquei doida. Eu falei: essa.
minha bênção está aqui. Eu vou para essa escola, eu vou participar da atribuição, essa escola vai ser minha. Meu Deus, só vai dar ela para mim, né? Misericórdia, plano B, plano B. E tinha 2 escolas da atribuição. Essa e o Amaral Wagner. Eu li o Amaral Wagner, mas nem dei atenção. Porque é uma escola onde eu trabalhei durante 12 anos e é considerada a melhor escola do estado de São Paulo. Nem pus o olho naquela escola. Servia para mim a Vila Luzita mesmo. E eu cheguei em casa, peguei a anuência do meu diretor para eu participar daquela atribuição. E de domingo para segunda eu levantei de madrugada e orei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou participar dessa atribuição. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Dá aquela escolinha na Vila Luzita para mim, meu Deus. Eu vou ficar tão brava, Senhor. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se. Pedi, pedi e dar-se. Deus tem bênçãos para nos dar. Aí Deus me deu uma visão. Era 4 horas da manhã. Eu me vi entrando numa escola que se chamava Amaral Wagner, não na Vila Luzita. E eu chegava para aquela vice-diretora e falava assim: a chave da minha sala, por favor. Aí ela me deu a chave, eu fui lá, abri a porta, entrei na sala e vi a cadeira do diretor. E me sentei naquele lugar de honra. Aplauda o Senhor. Irmãos, eu levantei e falei: nem vou dormir mais. Porque Deus mostrou para mim que Ele tem o melhor. E eu vou participar daquela atribuição. E eu não vou para a Vila Luzita, não. Chega de Lodebar. Chega de Lodebar. Irmãos, eu fui para a atribuição. Sabe qual é o número da minha classificação? 74. Fala assim, 74. Irmãos. Só sendo crente mesmo e tendo um créditozinho no cartão de crédito da fé. Não é verdade? Fui para a atribuição. Quando eu cheguei na diretoria de ensino, tinha mais ou menos, não digo 74, mas uns 50, umas 60 pessoas para participar daquela atribuição. Mas eu cheguei, com o meu cabelinho preso, minha sandalinha rasteira, sentei, dei o meu número para a supervisora e fiquei ali esperando. E aquele movimento, aquela que o professor gosta de falar, vocês não sabem, viu? Todo mundo conversando e eu ali quietinha, eu não queria nem conversar. Não queria assunto com ninguém. Porque eu estava ligada no trono. Eita Deus! Eu estava na minha criação lá no 220. No trono de Deus. Falando: é hoje, é agora, Lodebar nunca mais. Porque aquela escola ninguém queria. Estava todo mundo ali interessado no Amaral Wagner. E eu também. Irmãos, a supervisora levantou, pegou o papel na mão, falou: bom, eu vou chamar a primeira classificada. Eu já dei uma ajeitadinha no meu cabelo. Ai, se tivesse dado tempo, eu tinha feito uma chapinha, mas não deu. Foi daquele jeito mesmo. Dei uma ajeitadinha, preparei aquele sorriso, Colgate, e fiquei esperando ela falar o meu nome. Ei, calma. Hoje, nessa noite, Deus te chama pelo seu nome. É o seu nome que Deus vai chamar esta noite, para que você possa tomar o seu lugar de honra nesta terra. Aplauda ao Senhor. Irmãos, eu escutei o meu nome, Sueli. Nunca achei meu nome tão lindo. Nossa, parecia aqueles homens mais modernos que tem agora, de novela. E eu ouvi Sueli, Rubi, de todo. Eu fechei até os olhos, de Toledo. Bom, eu pensei: meu Deus, tomara que eu não esteja sonhando, isso seja verdade, né? Faltava eu abrir os olhos agora e eu estou na minha casa dormindo. Aí abri os olhos e todo mundo fez ele olhou para mim, eu levantei e a supervisora falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei: faça. Qual escola que você quer? Dando risada, né? Aí eu fiz assim, no meu cabelo: Amaral Wagner. Irmãos,
Eu saí de lá, todo mundo, mas cadê o 73? Cadê o 72, o 70, o 1, o 2, o 3? Parecia que eu não acho que estava dormindo. Deus colocou um sono profundo no meio daquelas professoras e elas não compareceram. Diga, não compareceram. Não compareceram. Naquele emprego lá, sabe aquele que tem um currículo menorzinho que o seu? Ele não vai comparecer porque a vaga é sua. Eita Deus! Porque é Deus quem capacita. Diga, é Deus quem capacita. É Deus Eita, lavaçolha. Oh, Deus tremendo. Irmãos, eu saí de lá assim, que eu enxergava as escadas. Parecia a diva daqueles filmes, sabe assim? Pisando. Todo mundo, parabéns, eu queria cumprimentar ninguém. Eu queria ir pro cantinho. Falar assim, glória a Jesus, aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Aí eu cheguei na escola e foi como na visão. Eita Deus, como é bom ser profeta nessas horas. Quando o rio está seco é difícil, viu, pastor João? Mas eu entrei na escola e ali eu fui na direção da vice-diretora, que nem na visão. E eu falei assim para ela, a chave da minha sala. Ela me deu a chave. Eu falei, meu Deus, será que é difícil de abrir essa porta? Deus falou, vai, filha, vai. Você preocupa com isso não, né? Fui lá, abri. Aquela porta se abriu, uma sala onde eu entrei durante 12 anos. E nunca pensei em sentar no lugar do diretor daquela escola. Aí eu fui, sentei, ainda dei uma voltinha na cadeira. E eu falei, esse é Deus, aleluia! Glória a Deus. Isso aconteceu em outubro do ano passado. Olha, quando Deus quer honrar, alguém sai da frente, fala, sai da frente! Porque hoje é a minha vez, fala. Hoje é a hora! Hoje é a noite que Deus vai te colocar em lugar de honra. Hoje é a noite que não vai faltar mais a farinha. Hoje é a noite que o azeite vai ser derramado sobre a tua vida. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Profeta comeu, se alimentou. Houve festa naquela casa. E aqueles gravetos que aquela mulher foi catando para comer a sua última refeição são as orações. Você tem um graveto aí? Pergunta para o seu irmão, você tem um gravetinho aí? Tem um gravetinho aí? Pergunta, quantos você tem? Dá um gravetinho para quem não tem nenhum. E hoje é o dia de você pegar o seu graveto e preparar a madeira para que o fogo do Espírito Santo de Deus venha queimar, para que a comida, o alimento espiritual de Deus venha sobre a sua casa. Quem tem um graveto aí, vem aqui agora no altar de Deus. Quem tem um gravetinho aí, traz ele aqui no altar de Deus esta noite. Esta lava juliana, lava séria. Vem até o altar de Deus com o graveto que você tem aí. E se você não tem, venha pegar, porque tem graveto no altar de Deus nessa noite. Se você está enfermo, Deus lançou uma palavra profética para mim, por um profeta lá do Rio de Janeiro. E ele mandou eu falar em todo lugar que eu pisasse, que era para eu falar que Deus cura o câncer. Domingo passado eu fui pregar numa igreja que eu não conhecia ninguém, foi um professor que me convidou. E eu lancei essa palavra profética. E eu falei para a igreja, Deus cura o câncer. Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Não importa a enfermidade que está assolando a sua vida. Venha para o altar de Deus nesta noite. Eu creio que você vai receber a cura. Irmãos, quando eu terminei de pregar naquela igreja, a mulher do pastor veio correndo me abraçar. E o pastor daquela igreja também, grupo de louvor, venha rapidamente para frente, por favor. E ela falou para mim, o pastor dessa igreja está com câncer na garganta. Eu falei, estava, porque a palavra profética de Deus veio sobre aquele povo aquela noite. E Deus tem bênçãos para a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Amém? Aleluia. Se você tem alguém enfermo no meio da sua família, da sua parentela, venha aqui representar também essa pessoa. Que através desta vida Deus vai visitar.
Porque Deus é o Deus onisciente e onipresente. Ele não precisa de ajuda. Ele vai lá e manda os seus anjos. Ele vai lá e cura. O nosso Deus é o Deus que cura as enfermidades. Ele cura a enfermidade do corpo. Ele cura a enfermidade da alma. Hoje Deus quer abrir as portas da vitória para você. A vaga é sua. Hoje não é segunda-feira, irmão. A vaga é sua. A vitória é sua. Diabo, homem, nem ninguém vai poder roubar a tua bênção. Nada nem ninguém pode atrapalhar a sua jornada nesta terra. É somente basta obedecer. Eu vou pedir para que os presbíteros, diáconos desçam na frente do altar do Senhor. Desçam com o óleo da unção. Porque há unção no altar de Deus nesta noite. Há unção de renovo, unção de alegria, unção de prosperidade, unção de cura. Ei, calamaia, canta. Eita, Laraxúria, os anjos de Deus passeiam no meio dessa igreja nesta noite. Eita, Laraxúria, Larabaceia. E o pão do céu, eita, Larabaceia. Você já comeu o pão do corpo de Cristo. Você já foi alimentado pela palavra de Deus. E agora você vai receber a unção da cura, a unção da prosperidade. Eita, Larabaxuriana, eita, Larabaceia. Receba aqui. Essa irmã, qual o seu nome, minha querida? Simone, quando eu estava pregando, Simone, Deus me mostrou um anjo indo na sua direção, minha querida. Aleluias. Eita, Larabaxuriana, Larabaceia. Deus me fez dizer esta noite, minha querida, que neste deserto Deus vai fazer jorrar a água. É tempo de exaltação da sua vida. Eita, Larabaxuriana, Larabaceia. Tem uma palavra de maldição. Eita, Larabaxúria, de humilhação. Vai prevalecer contra a tua vida. Eita, Larabaxuriana, Larabaceia. Levante a sua mão assim, Pai. Eita, Larabaxúria. E hoje proclamar a igreja sobre as suas mãos. Receba isso de Deus nessa noite, minha querida. E daqui uns dias você vai testificar o que Deus fez na sua vida. Ah, xalabaxu, abriu o seco nunca mais. Porque as águas a partir de hoje começou a brotar. E não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar carne. Porque o Deus da providência entra sobre a sua vida nessa noite. Vamos todos orar nessa hora. Senhor,